Gente, eu estou em Santa Teresa, aqui no Espírito Santo. Estou completamente torta aqui no vídeo, mas vou melhorar. Vou melhorar. A única coisa boa, além da cidade ser linda, o Espírito Santo ser lindo, é que amanhã eu vou no jogo do Galo. Eu vou ver o Galão da Massa jogando contra o Fluminense. Podem morrer de certo. Então estou aqui no Espírito Santo e amanhã estarei em Cariacica e vou com os gols do Galo. É um do Scarpa, um do Paulinho, um do Hulk, outro do Zaratio. E aí vai. Aí Guilherme Arana, bom, mas enfim. Uhul! Não é possível mesmo. Queria agradecer, né, ao Paulo Tavares lá do Galo, porque eu estava desorientada aqui como é que eu comprava ingresso e tal. Aí eu liguei pro Paulo e o Paulo me deu o mapa da mina e queria agradecer o carinho dele comigo. Bom, gente, vamos lá. Hoje tem sextou. Como eu estou no Espírito Santo, o Espírito Santo está ficando igual Mendonça. Está valendo a pena viajar para o Espírito Santo para tomar vinho, porque a tributação aqui é muito mais barata. E quando a gente vai no supermercado, e aqui tem um supermercado a lá Verdemar, Perim, tem um supermercado Perim. Gente, o que tem de vinho bom e muito mais barato é um negócio impressionante. A Elda tá puxando seu saco aí, ó. Célia. ela tá voando, ela tá voando. Elda, querida. Ô, Ricardo, é isso aí, Ricardo. Supermercado DH. Supermercado DH não vê meu dinheiro, não. Vê o meu. Supermercado DH, a gente vê. Como é que chama o papel higiênico que patrocinava o Cruzeiro? Eu esqueci o nome. Não lembro. Mas enfim, você vai no supermercado que não seja o BH, você vai no Perim, e nesse supermercado Perim tem cada vinho, e tem uns vinhos portugueses maravilhosos. Hoje, por causa disso, eu vou me dar ao luxo de tomar o Cantando. A vinícola chama Figueirinha, é uma vinícola excepcional. É lógico que não chega aos pés da vinícola do Jaiminho, Nicolato, nem do Meni, mas a Figueirinha, e esse vinho chama Cantando, safra de 2017. Então eu vou degustar um Cantando, porque amanhã eu vou cantar com muita felicidade o hino do Galo. A então, Mari do Manu Lelê, o Perinha de um amigo meu. Que supermercado. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu sou mineira, né? Eu acho que ele foi em Belo Horizonte e adjacências, copiou, colou, mas não fez melhor. Nada substitui o Verdemar. Bairrista. Bairrista mesmo, tintim. Gente, indico Santa Teresa, que lugar maravilhoso. Fui lá hoje, curti os beija-flores, etc e tal. E agora, seguindo as instruções do Chico Maia. O Chico Maia é esse cara que está fazendo com que eu tenha uma audiência muito maior nas redes sociais. Eu sou extremamente grata a ele. E seguindo, aqui, ó, meu irmão de São Mateus conhece muito esse supermercado. Começou em Marataízes, quem diria? Eu não sabia. Nem a capixaba que sabia. Bom, então, seguindo as instruções do Chico Maia, eu gostaria de abrir hoje o sextou pedindo, pelo amor de Deus, sigam o meu canal no YouTube. Eu estava com 6 mil, hackearam lá e agora eu não consigo, porque 100 mil inscritos, eu não consigo fazer nada ao vivo no YouTube. Então, a partir de hoje, nós tivemos que tomar uma atitude radical, mas em prol da nossa convivência. A partir de hoje, o Economia na Real terá conteúdos exclusivos. Então, se você quiser ver além do sextou, você terá conteúdos exclusivos no YouTube. Então, eu vou repetir isso ao longo do sextou, mas vamos lá. Que semana, hein, gente? Que semana! Eu tô assim, tô boba. Eu tô querendo entender. O pessoal da Moody's deve ter vindo para cá, tomado um porre no Rio de Janeiro, antes do show da Madonna, e resolveram melhorar a nota de risco do Brasil exatamente na semana em que o mercado estava precificando a piora do risco do Brasil, porque o Brasil piorou o cumprimento das metas fiscais. Aí vem a Moody's, a gente não sabe, não sou eu que estou falando,
O Maílson da Nóbrega falou que não sabe aonde que a Moody's estava com a cabeça quando tomou essa decisão. Aquele menino, Augustin, da Austin Rates, ele falou que nenhum economista brasileiro faria o que a Moody's fez. Mas, enfim, a Moody's ainda elogiou os governos passados, as reformas que foram feitas ao longo dos últimos governos. E aí as reformas, né, gente, foi Temer, Bolsonaro. Temer começou a trabalhista, quase que fez a previdenciária, o Bolsonaro fez a previdenciária, e agora vem o Lula com a reforma tributária, que tá dando, cansei de falar. Por quê? Porque a reforma tributária, ela foi simplesmente votada e aprovada, um esqueleto, e agora ela será regulamentada através de leis complementares, e tá muita gente chiando. Hoje o setor de construção civil já chiou, o setor da educação já chiou, o setor de serviços vai se lascar. Então, muita calma nessa hora, porque tem muita água para passar debaixo da ponte antes que a gente possa comemorar uma reforma tributária decente. Uma reforma tributária que veio para melhorar a simplicidade na arrecadação. Aí o governo vai arrecadar mais, com maior eficiência. Mas a carga tributária, prepare-se, não vai acontecer nada com ela. E continuo aqui na minha briga feia. O Brasil é injusto, porque o imposto incide pesado em cima do consumo. E o imposto que incide em cima do consumo não tem justiça social. Porque quem ganha um salário, e nós estamos falando de um imposto extremamente elevado em cima de bens e serviços essenciais. Essa é a fome arrecadatória desse país. Então o imposto é alto em combustível, em energia, em telecomunicação, em medicamentos. Então é isso que tem que melhorar. O imposto tem que ser mais justo e ele tem que ir em cima do patrimônio e da renda para aliviar o consumo, para aliviar para todo mundo, principalmente para quem não tem patrimônio e nem uma renda mais alta, de pagar menos por qualquer bem e serviço. Então vamos aí, o pessoal da Moody's tomou muita caipirinha, foi no Banco Central, visitou o Ministério da Fazenda e no feriado, estava todo mundo assim, preocupado com a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então era uma semana que começou devagar, quase parando, e a emoção estaria no feriado, que era a decisão de política monetária. Só que a emoção foi redobrada, porque a Moody's resolveu revisar a nota de risco do Brasil. Ela não mudou a nota continua em Ba2. Ela melhorou a perspectiva. O que é isso? A perspectiva era estável, ou seja, a nota estava estável. Ela mudou a perspectiva para positiva, ou seja, numa próxima avaliação, se esses progressos que a Moody's notou nos últimos anos, em termos de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, de reforma tributária, o arcabouço fiscal que o governo rasgou. A Moody's, repito, eles tomaram muita caipirinha, sei lá. Então, se esses progressos forem mantidos, a Moody's pode elevar a nota. E aí nós estaremos a um passo do grau de investimento. Só que nenhum economista no Brasil hoje, tem essa percepção. Pelo contrário, a percepção é adversa ao relatório da Moody's. Quando o governo brasileiro decidiu mudar a meta fiscal, mostrando que está disposto a gastar, a ativa do Brasil piorou. A bolsa caiu, o dólar subiu e os juros subiram. Mas quando a Moody's toma essa decisão, o pessoal fala, o mercado especula, né? Fala, opa, será que eu estou doido? Aí o dólar chegou a 5,20, fechou a 5,06, é o menor nível para fechamento desde 9 de abril. A bolsa estava em 124 mil pontos, fechou em 128 mil hoje. E os juros futuros, que estavam subindo e precificando uma Selic terminal em torno de 10%,
voltaram a recuar. E nós tivemos, né, uma mãozinha dos Estados Unidos. Por quê? Estava todo mundo, na entrevista que ele dá depois da decisão sobre a política monetária. Ei, Dutti, meu primo. Max Viana, diretamente da AgriShow. Da AgriShow, aí dá um abraço do Bolsonaro. Max, você tá. Ó, o cara mexe com petróleo e agro. É meu shake favorito. Mas enfim, o cara entende. Está na tendência do futuro. Solange, boa noite, Solange. Mas então, eu estava raciocinando aqui, não, perdi. Fiquei pensando no shake de Agadir. O Getúlio Souza falou que o Moody's tomou caipirinha vencida. Não tem como dar certo. Pois é, eles vão passar vergonha, como o governo, como o Haddad. O governo adorou, comemorou, né? Diego tá na Argentina, manda um abraço pro Milei. Manda um beijo pro Milei Gonzalez. Nossa Senhora, e como é que tá a Argentina aí? A Argentina tá que derruba juros, tá que a inflação tá caindo, superávit, nós não estamos conseguindo chegar no equilíbrio fiscal e a Argentina já está no superávit. Deixa eu voltar pro meu raciocínio aqui que eu voei. Peraí, deixa eu tomar um cantando, caminhando e cantando, seguindo a canção. Nossa, que vinho bom. Deixa eu lembrar, gente. O nome deu um branco mesmo. E tem empresário mineiro já. Perdi, mas então eu vou voltar. Então, eu tomei caipirinha estragada, né? Porque eu perdi o raciocínio. Mas a Moody's toma uma decisão exatamente no momento em que, para os economistas brasileiros, o risco do Brasil está aumentado. Então eu acho que eles vão passar vergonha na frente. Aí o Haddad aproveitou para puxar o saco e falar que isso é fruto do trabalho dos três poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, trabalhando em prol do Brasil. Por falar em trabalhar em prol do Brasil, eu estou muito revoltada com o DPVAT. Eu não sei se vocês viram, né, o que eles estão querendo fazer. Eles colocaram um jabuti. O que é um jabuti? É algo que não tem nada a ver com o assunto, mas que entra para fazer de conta. Então, o Lula quer antecipar, isso é por causa de responsabilidade fiscal, o Lula, é contabilidade criativa. O Lula quer antecipar 15 bilhões em despesas e os deputados e os senadores estão negociando cerca de 7 bilhões em emendas. E ninguém nem pagou o DPVAT, nem voltou ainda. Agora, é um imposto que, na verdade, deveria ser para quê? O DPVAT deveria ser para assistir quem tem problema de acidente de trânsito, antecipar gasto e muito menos para emenda parlamentar. Mas, enfim, vamos à semana. Então, o destaque da semana ficou por conta, o destaque era a decisão de política monetária e acabou sendo a decisão da Moody's. Além disso, e aí virou. A Bolsa, que está em 124 mil pontos, fechou em 128. O dólar, que estava a 5,20, fechou a 5,06. Gente, mas não se iludam. Coloquem os pés no chão. Pela frente, nós teremos muita volatilidade. A Bolsa, na semana, fechou positivo em 1,57. O dólar caiu 0,93 em relação ao real. E nós tivemos hoje a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que ajudou muito o ambiente daqui. A geração de empregos lá, no mês passado, em abril, ficou em 175 mil novos postos de trabalho. Estavam esperando 243 mil. A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,8 para 3,9 e o mundo comemorou a possibilidade de que haja no mínimo 2 cortes de juros nos Estados Unidos ainda este ano. Então estava até quarta-feira, ou até terça-feira, tinha gente apostando que o juro poderia subir nos Estados Unidos. Agora já estão esperando um corte de no mínimo 0,25 e de até meio até o final do ano, sendo que o primeiro corte poderia vir em setembro. Mas diante dos números do payroll de hoje, já tem gente querendo apostar que o primeiro corte pode ser em junho, como era a expectativa antes de terça-feira.
que mais que nós tivemos? Aqui no Brasil, nós tivemos os dados da PNAD, né, do desemprego, e os dados do CAGED, que é a geração de vagas formais. Surpreendentes, fortes. A taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano é a menor desde 2014. Eu acho, já falei isso aqui, que o Brasil está em pleno emprego. Só não está em pleno emprego porque nós temos esse estímulo à vagabundagem. Então, a taxa de desemprego no Brasil está em 7,9%, com 8 milhões e meio de brasileiros desempregados. Mas se não houvesse o estímulo à vagabundagem, hoje no Brasil, 1 de cada 4 brasileiros recebe algum tipo de auxílio. Então, nós estamos falando de mais de 50 milhões de brasileiros recebendo esse auxílio. Aí o cara faz a conta e vê o que, se ele vai pegar auxílio defeso, se ele é pescador, se ele é isso, como é que fala um negócio quando você fica desempregado? Aí você vai arrumando. Auxílio-desemprego, Bolsa Família, mulher grávida, mais de não sei quantos filhos. Então, é uma farra. Então, se não houvesse esse estímulo à vagabundagem, né, porque eu acho que a pobreza tem que ser assistida e tem que ser combatida. Mas o que nós estamos vivenciando no Brasil é uma ausência da vontade do brasileiro de entrar no primeiro emprego. Aquele que paga até 2 salários mínimos. Aí o cara prefere pegar um auxílio, na hora que acaba o auxílio ele assalta. Eu chamo de muito triste, né? E senão nós estaríamos vivenciando o pleno emprego. Todos os setores, setor de serviços, está todo mundo precisando dessa mão de obra. E isso cria um desestímulo à educação de qualidade, para que o cara tenha uma capacitação maior e, consequentemente, uma renda maior. Mas todo mundo fica no BA. Me dá uma bolsa, acaba o dinheiro da bolsa nos grandes centros, eu assalto, eu roubo um celular, está tudo normal, né? Eu vendo uma droguinha. Aí nós vamos para esse mundo aí que a gente não deu no trabalho. Aí nós tivemos os números do CAGED, com a criação de 244.315 serviços, que criou 148.722 empregos novos, seguidos pelo setor de comércio, com 37.943. A construção, o agro foi o único setor, a safra é sazonal, né? O agro foi o único setor que desempregou 6.457 postos de trabalho com carteira assinada foram cortados. E eu quero aqui parabenizar mais uma vez o governador Zema, porque Minas Gerais, em geração de emprego, só perde para São Paulo. São Paulo, desses 244 mil empregos, gerou 76.900. Gente, geralmente é 10% do Brasil, é 10% do PIB, você pega Minas, é 10% do Brasil. Então, para manter isso, né, 244 mil, 10%, 24 mil. Olha o trabalho que o Zema tem feito. Minas Gerais criou 40.700, 20% daquilo que foi gerado no Brasil. E eu continuo acreditando naquilo que o Zema falou na campanha dele para essa eleição de agora. Que ao final desse segundo mandato dele, nada em Minas Gerais, quem não quisesse. E é isso que está acontecendo em Minas e em grande parte do Brasil. Claro que não no Norte e no Nordeste. Claro que não no estado de Dino, Flávio Dino, de Wellington Dias, né? O Maranhão. No Maranhão, você tem, para cada uma pessoa que trabalha, você tem dois recebendo bolsa. Então, vocês verem que estado é esse, né? Onde o petismo tem se instalado por mais tempo. Mas, enfim, continuamos aqui no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, sustentando Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sustentando o Norte e o Nordeste. E agora uma preocupação, e aqui já rezei muito, eu conheço muito Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é muito triste tudo que está acontecendo lá, mas muito triste mesmo. É uma região, né, são regiões extremamente ricas,
pessoal que migrou para cá, famílias aí centenárias perdendo tudo. E além da tragédia, é uma tragédia da gente ver, né, estados assim com uma vocação muito grande para o trabalho, né, para a agricultura, e a gente vai sentir muito, né? O arroz, por exemplo, eu acho que o preço do arroz de novo vai disparar. A soja, né, dependendo do tamanho do estrago que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é muito triste e não dá nem para falar sobre o ponto de vista da economia, mas sobre os que eu já vi, já tem um tempo, né, principalmente em Rio Grande do Sul, que ele vem sendo castigado com as enchentes. Então é muito triste. Mas enfim. Gente, é isso. O que mais que a gente tem para falar? A semana foi essa, tivemos um feriado e acabou. Mais alguma coisa? Temos o Kellyson. Boa noite. Boa noite, Kellyson. Semana agitada, o preço do petróleo caiu em função da taxa de juros dos Estados Unidos. E na sua perspectiva, isso irá refletir nas bombas e nos itens da cesta básica? Olha, nas bombas ainda não, porque muito. E a Petrobras não corrigia os preços. Então, tem que olhar na ABICOM, entrem na ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Eles soltam todo dia qual é a defasagem dos preços praticados internamente com os preços praticados externamente. Então, eu não acredito que haja nenhum tipo de redução nesses níveis que estão sendo praticados hoje, não. Só se cair bem mais, porque o petróleo e o dólar dispararam e a Petrobras não fez nenhum tipo de movimento de reajuste de preços de combustíveis internamente. A defasagem antes dessa queda estava em torno de 18% para a gasolina e 12% para o diesel, 10%, 12%. E não houve essa queda ainda do preço do barril de petróleo e nem do dólar. O Vinícius Marques, ele pergunta, explica esse payroll de hoje, o que foi isso no WDO e no WIM? Um mercado de trabalho menos aquecido do que os mais pessimistas projetavam. Então, a geração de novos postos de trabalho foi de apenas 175 mil. O que acontece? A expectativa de juros em alta nos Estados Unidos fortalece o dólar. Porque se os juros nos Estados Unidos vão continuar altos por mais tempo, ou por muito tempo, ou poderão ser elevados, todo mundo tira o dólar de país emergente e vai aplicar nos Estados Unidos, onde o risco é menor e você aplica numa moeda mais estável, que a gente chama na economia de flight to quality, ou voo para a qualidade. Então você tira o dinheiro do mundo e vai para os Estados Unidos comprar títulos públicos emitidos pelo Tesouro Americano. Nessa perspectiva de um dólar forte e uma taxa de juros nos Estados Unidos valorizando. Como nós tivemos na quarta-feira a reunião do Comitê de Política Monetária e o Jerome Powell foi bem mais tranquilo, né? E ele deu uma sinalização no discurso dele, na fala dele, de que se o mercado de trabalho moderasse, que eles poderiam, porque primeiro ele falava que não tinha pressa nenhuma em cortar os juros e que poderia até subir os juros se a economia permanecesse resiliente. Então o que nós vimos, primeiro, na quarta-feira, foi uma fala dele de que achava que os juros, primeiro, que não haveria um movimento de alta, que os juros poderiam se manter nesses níveis por mais tempo e que talvez houvesse um movimento de queda ainda esse ano. Aí todo mundo começou a apostar em setembro até o final do ano. Quando chega hoje no payroll, como a geração de empregos, o que mostra que o mercado de trabalho está mais desaquecido, porque é o trabalho que gera renda. A renda gera o consumo e um aumento de consumo pode gerar inflação ou fazer com que os preços não caiam. Do que se esperava, aí hoje foi festa na floresta. Aí houve um movimento inverso. Opa, os juros podem cair, então eu vou vender dólar. Então aquela aversão ao risco que prevaleceu durante o mês de abril,
ela sumiu desde quarta-feira, que essa versão do mês de maio, com o investidor mais confiante na queda de juros americanos. Isso implica numa queda de juros global. Se os juros caem, o crédito fica mais barato, as pessoas ficam mais propensas ao consumo e as empresas tendem a vender mais, a lucrar mais. Esse é o raciocínio, é assim que a economia funciona. Ok? Ok. Aí o dólar cai. O dólar cai, a taxa de juros cai, a bolsa sobe. Aproveita o tempinho aí, se inscreve no canal. O Marquito, Marquito Goulart. Shalom, Marquito. Shalom. Esta semana ouvi de um fornecedor que tem muito produto gente que arrendou a menos e pior qualidade. É a mais pura verdade. E teve um problema sério, que o prometido pelo governo, ele não chegou em determinadas áreas. E principalmente o médio e o grande produtor não foram tão contemplados com o crédito rural do Plano Safra. Tivemos uma quebra de safra de soja, vamos ter esse problema no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Antes dessa enchente, a projeção de quebra de safra era de 8% a 10%. Aí nós estamos falando de milho e soja, tá? Então é isso mesmo. E os preços, né, não estão ajudando o produtor, não. Ele está falando do MS. MS? Ah, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, tchê. Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso, o problema foi mais severo ainda, que é óbvio, né? Que é o grande celeiro de grãos do Brasil. Muitas pessoas pedindo oração pela situação do Rio Grande do Sul. Realmente um negócio muito triste. E nenhuma pergunta. Então tá bom, então eu vou curtir Santa Teresa, que agora eu vou para a Rua do Lazer. Vou andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Até emagrecer. Ou seja, gente, vou andar até o ano que vem. Foi um prazer. E semana que vem tem. Então, voltando ao Chico Maia, por favor, divulguem o meu canal no YouTube. Por favor, entrem no meu canal para assistirem um conteúdo exclusivo do Economia na Real. E ponto. Um beijo, boa noite para todo mundo.